Leitura 304, Lucas, 13 a 15, Projeto 365 31 de outubro de 2023. Lucas 13. Muitas pessoas acreditam que a principal razão de toda tragédia é o pecado. Mas em Lucas 13, 1 a 5 Jesus nos mostra que não é bem assim. Todos nós pecamos e não necessariamente toda tragédia em nossas vidas é decorrente disso. O Senhor nos alerta a tomar conta de nossa própria vida e guardar os mandamentos de Sua palavra. Porque a pior tragédia que pode acontecer às nossas vidas é uma vida longe de Deus e uma morte sem arrependimento. A parábola da figueira estéril. Jesus conta o exemplo de um homem, dono de terras, que esperou por 3 anos que uma figueira desse fruto, mas ela não deu. Isto fez com que ele decretasse que ela fosse cortada. O servo que cuidava dela pediu um pouco mais de paciência. Foi quando o dono da terra disse: se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. O princípio é que na condição de cristãos precisamos ser frutíferos em todo o tempo, pois o Senhor Deus não tolera a infertilidade por nossa parte. A cura de uma enferma. Estando na sinagoga em um sábado, Jesus sente compaixão por uma mulher encurvada e a cura. A atitude dele deixa os fariseus muito irritados, pois diziam: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham para ser curados nesses dias, e não no sábado. Isso deixa o Senhor profundamente indignado. Daí ele diz: hipócritas! Cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi ou o jumento do estábulo e o leva dali para dar-lhe água. Fica claro que para eles cuidar de animais no sábado era lícito, mas cuidar de seres humanos é ilícito. Essa hipocrisia sempre deixava Jesus irritado. A parábola do grão de mostarda e o fermento. Embora o início do reino de Deus tenha um início humilde e pequeno, ele cresceria e alcançaria todo o mundo. O Senhor Jesus o descreve como um grão de mostarda e ao fermento. Quando observamos a história da igreja, vemos que isso é confirmado inúmeras vezes. E mesmo passando por inúmeras dificuldades, a igreja de Jesus continua florescendo. A porta estreita. Jesus nos ensina que na vida teremos de fazer escolhas. Sendo assim, ele diz que as escolhas que levam ao reino são as da porta estreita. Ou seja, é um caminho mais difícil, árduo, doloroso. Contudo, ao final dele encontraremos descanso eterno em Deus. Em contrapartida, a porta larga oferece opções mais fáceis. Porém, ao final dela o que nos aguarda é choro e ranger de dentes, que são a marca do agonizante sofrimento eterno. O lamento sobre Jerusalém. Algumas pessoas vieram dizer a Jesus que Herodes queria matá-lo. A partir daí o Senhor levantou um lamento sobre Jerusalém. Sua maior dor é que ele já havia tentado de diversas formas cuidar dela e juntar seus filhos. Ele fez isso, ao longo dos anos, enviando seus profetas. Mas eles mataram a todos. Jesus sabia que inclusive ele seria morto por suas mãos. Contudo, sua maior tristeza era saber que a redenção havia chegado e eles não percebiam. Lucas 14. Os primeiros lugares. Uma das maiores lições dos ensinamentos de Jesus é a humildade. O ser humano por natureza deseja a honra, o lugar de destaque, o reconhecimento. Nesta passagem ele nos ensina que a honra deve ser algo natural. Ou seja, devemos viver de maneira excelente e continuamente dar o nosso melhor. Se em virtude disso formos honrados, estamos colhendo o fruto do nosso empenho. Se, porém, quisermos honra apenas por vaidade, rapidamente seremos envergonhados. Ainda falando sobre honra, o Senhor Jesus dá um exemplo de quem devemos convidar para um banquete. Normalmente convidamos pessoas chegadas, queridas e que já fazem parte do nosso círculo de convivência. Jesus contraria este pensamento e nos estimula a fazer diferente. Devemos convidar aqueles que precisam de nós. Pessoas fragilizadas, em situação difícil. Mas por quê? O momento da refeição é sagrado. É um momento familiar. De aconchego, gratidão, relacionamento. Ao convidar alguém fragilizado, você está se mostrando à disposição. Aberto para ajudar, acolher, abraçar. É uma demonstração de cuidado, amor e amizade. Observe que no Salmo 23, o Supremo Pastor prepara uma mesa para o viajante que fugia de seus inimigos. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Convidar alguém fragilizado para uma refeição com você é uma excelente forma de evangelismo. Parábola da Grande Ceia. Na parábola da Grande Ceia, Jesus mostra a atitude de Deus para com Israel. O povo que recebeu a revelação inicial da lei o desprezou ao longo do tempo. Sendo assim, Deus Pai enviou seu Filho Jesus para expandir o convite e atrair para o reino de Deus, gente de todas as nações. Israel perdeu a exclusividade na eleição. Agora todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
O serviço de Cristo exige renúncia. O Senhor Jesus fala abertamente sobre as renúncias que teremos de fazer para segui-lo. E devemos fazer isso diariamente. Muitas pessoas hoje acreditam que podem escolher o que viver no Evangelho. Na verdade, é uma vida tão comum que nem chega a parecer com o cristianismo. Mas Jesus diz: "E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo." Ou seja, renúncia, morte diária, descontentamento com as modas do mundo, a inimizade com o mundo, denúncia ao pecado e amor ao pecador, são as marcas de um cristão. Portanto, não ceda a uma vida cristã corrupta e cheia de pecado. Seja um verdadeiro servo, serva de Jesus, porque certamente valerá muito a pena. Lucas 15. Os fariseus e mestres da lei criticavam Jesus Cristo por vários motivos. Em Lucas 15 fica claro que isso acontecia porque ele se relacionava com as pessoas que os religiosos da época consideravam impuras. Motivado por estas críticas, Jesus contou a parábola da ovelha perdida, onde o mestre mostra o valor de uma alma perdida dizendo: haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Devemos tomar o cuidado de não nos tornarmos religiosos céticos e excludentes. Muitos de nós criamos o próprio grupo cristão e vivemos dentro de uma bolha cristã. Mas o Senhor Jesus nos chama para a exposição, para o contato com os problemas das pessoas com a intenção de ajudá-las. A parábola da dracma perdida. Jesus segue o raciocínio sobre a preciosidade daquilo que está perdido e conta a parábola da dracma perdida. O princípio é o mesmo aplicado à parábola da ovelha perdida, onde a mulher perde uma de suas moedinhas e emprega toda a sua energia e tempo, enfrentando as adversidades para que finalmente a encontre. A parábola do filho pródigo. Jesus conclui seu ensino sobre o amor de Deus, neste capítulo, nos contando a parábola do filho pródigo. Nela, o filho mais novo de um pai bondoso reivindica o seu direito de herança com o objetivo de curtir a vida longe de sua família. É fato que ele não tinha esse direito, visto que os bens de seus pais só seriam seus, após a morte dele. Contudo, o pai insiste por um momento que ele não faça isso, mas percebendo que é inútil acaba cedendo e lhe dando sua parte na herança. Acontece que o sonho se transforma em um pesadelo. A princípio, enquanto ele tem dinheiro, está cercado de amigos e é querido, mas depois chega a passar necessidade a ponto de desejar a comida dos porcos, o que para um judeu é algo ainda mais humilhante. Em sua desgraça ele lembra do pai e volta. O retorno do pródigo. Apesar de tudo, o texto deixa claro que o pai o esperava de volta e o recebe com amor e perdão. O pródigo tinha a esperança de ser recebido como um escravo, mas o bondoso pai lhe restitui o direito de filho e celebra o retorno com uma festa. Ao ver isso, o filho mais velho fica indignado e vai tomar satisfações com seu pai, o repreende por ter recebido esse miserável filho de volta. O bondoso pai deixa claro que a vida deve ser celebrada, assim como a satisfação daquilo que já temos. Há várias lições na parábola do filho pródigo, mas duas eu gostaria de destacar. Deus é bom, não priva a nossa liberdade de escolha. Teremos de arcar com as consequências de nossas escolhas. Enquanto há vida, há tempo para arrependimento. Deus nos recebe de volta. Podemos estar na casa de Deus e não sermos satisfeitos com Ele. Por fim, os dois filhos eram pródigos, um nas atitudes e o outro no coração. Mas Deus quer perdoar a ambos.